Olá, gente. Continuando aqui para a gente finalizar a fonte de energia, esse conteúdo importante. Então nós temos aqui o Proálcool. Implementado em 75 foi a resposta brasileira, uma das respostas para aquela crise, a crise do petróleo, né? Lembra que eu falei para vocês? Então assim, é uma alternativa para você criar um combustível e esse combustível, tá certo, satisfazer a nossa frota de veículos, né? Ou seja, para a gente se desligar um pouco do petróleo. Então o Proálcool ele foi um projeto iniciado aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco e depois foi para a USP de São Paulo, e daí então esse projeto ele saiu do papel e tomou corpo, né? E foi um projeto muito bom, muito interessante. Tinha várias vantagens, agora tinha também o que é chamadas desvantagens, que foram grandes também. Veja as vantagens: preço do combustível e veículo mais barato, o veículo a álcool era mais barato, tá certo? O IPVA tinha um desconto de 50% quem tinha esse carro a álcool. O combustível é um combustível renovável, né? E causava naturalmente uma menor poluição. Agora, se você pegar a desvantagem, vejam vocês, todo mundo queria beneficiar, queria cultivar cana-de-açúcar. Por quê? Porque o governo subsidiava e comprava essa cana também. Então significa dizer o quê? O que foi que aconteceu? Outros cultivos, como o cultivo de banana, o cultivo de tomate, cebola, pimentão, entre outros, tá certo? Hortifrutis, laranja, melão, etc., foram ficando restritos. Por quê? Porque o pessoal queria produzir cana, porque cana dava um retorno econômico muito alto, tá certo? Então significa dizer o quê? O preço dessas hortifrutis encareceram muito, né, na época. O processo também nas queimadas. Por que fazem as queimadas? Para diminuir aquele volume, tá certo, verde que você tem na cana, né? Ou seja, as folhas e a palha, e facilitar o corte. Mas só que as queimadas causavam um fator, assim, né, podemos observar assim, difícil, que era exatamente as linhas de transmissão, né? Tá certo, do próprio sistema Chesson mesmo, muitas linhas eram queimadas, aí faltava energia, dava blackout nas principais cidades do Nordeste por conta disso. O vício do solo, ou seja, o solo só dava cana. Se você plantasse outra coisa, não dava mais não prestava para beneficiar outro tipo de cultura. E a exploração da mão de obra, né, gente? Mão de obra infantil, mão de obra... Muitas, podemos dizer assim, fornecedores de cana, né, exploravam bastante essa mão de obra, tá? Que eram chamados também de homens gabirus, né? Tá certo? Ou homem pônei, enfim, tem vários nomes, mas que trabalhavam muito, tá certo? Ali naquela... E é complicado. Hoje está muito mecanizado o processo. O Proálcool, ele, tá certo, voltou, ele parou, né? Pararam de produzir carro a álcool. E depois já na década 00 começaram a produzir novamente. E daí então ele voltou. Mas aí voltou já dentro de uma perspectiva tecnocrática, podemos observar, mais desenvolvida. Não é isso? Hoje nós temos o carro bicombustível já pelo menos há 2 décadas, não é isso? E o que foi o biodiesel e por que o biodiesel ele fracassou? Podemos observar assim, né? O biodiesel significa o seguinte: você pegar aí de 5 a 10% da oleaginosa, que é o óleo de mamona, de dendê, de soja, de babaçu, girassol, etc. Você pegar esse óleo e fazer a fusão com o diesel normal, o óleo diesel. Então nós temos aí o chamado biodiesel. Qual é a vantagem do biodiesel? A poluição diminui, tá certo? Então nós temos aí, em 2004, o governo autorizou 2% do óleo vegetal na mistura do diesel. Hoje está em torno de 5% e pode chegar até a 10, 15%. Tem países que já usam isso. Só que quando descobriram o pré-sal, né, tá certo? O que foi que aconteceu? Deixaram de lado o biodiesel. Pré-sal vai acabar. Biodiesel seria um projeto muito interessante. Você quase não vê, eu que viajo muito Brasil afora, você quase não vê um posto que forneça biodiesel. Né? Ou seja, um projeto muito interessante que podia mover a economia, sobretudo de áreas de difícil acesso, como, né, áreas do Cerrado e, sobretudo, áreas do semiárido, do Nordeste, onde poderia ser beneficiado isso aí, muita gente trabalhando, produzindo, enfim, foi esquecido, um projeto muito interessante. Mas é isso, senhores. Então, finalizamos fonte de energia, tá certo? Os que estão conosco aqui assistindo os nossos vídeos aqui, que estou postando, que vão colaborar bastante para a sua avaliação no Enem, tá certo, gente? Vamos continuar em casa, essa pandemia vai passar, só que quando eu falo continuar em casa, a gente tem que também ver o impacto econômico, né? Eu depois, em um outro momento, eu vou falar com vocês sobre isso, ok? Professor Ivo Maia, um grande abraço para vocês.